Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez aqui com vocês, uma ministração em um momento em que nós possamos receber mais do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, e que Ele possa vir falar conosco através dessa breve palavra. Antes de começar, quero dar alguns avisos, peço aos irmãos que gentilmente me ajudem a divulgar essa mensagem a mais pessoas, curtindo, compartilhando e comentando. Dessa forma, o YouTube entende que o vídeo é relevante. E por favor, irmãos, não tenham vergonha, deixem aí os seus comentários. Amém? Olha, quero também deixar à disposição o e-mail que está aí na descrição do vídeo. Para esse final de ano, eu sei que muitos têm atravessado o deserto e que muitas vezes o deserto castiga, irmãos. Tudo o pouco que eu sei está aí à disposição dos irmãos. De vez em quando aumenta a procura, mas não tenham medo mesmo. Não precisam se identificarem se assim não quiserem. Não precisam ficarem constrangidos também de falar o que quiser. Vai ficar ali em sigilo total para qualquer problema. Eu sei que muitas vezes a vida bate com força. E eu estou colocando aqui o meu processo à disposição para talvez assim trazer alguma luz. Não sou daqueles que dão conselhos para as pessoas e pedem e pensam que elas vão atender imediatamente. Você olha e vê se encaixa de acordo com aquilo que você tem para sua vida. Se não, meu irmão, pode seguir em frente, tá tudo bem, tá? É só uma forma de ajudar mesmo, de nós conversarmos. Se você só quiser desabafar lá, também tá tudo ok, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma breve conversa, para mais uma breve reflexão. E o texto de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 10, o versículo 28 e 29 para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio, como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado sem levantar objeções. Agora me digam por que vocês mandaram me buscar. Glória a Deus, somente até aqui, irmãos. Esse texto de Atos do capítulo 10 mostra um texto que é uma união de propósitos, e poderia dizer que é aquilo que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 10. As obras que de antemão Deus nos chamou para que andássemos delas. Ou a nossa mão, irmãos, vai estar trabalhando para o pecado, ou vai estar trabalhando para Deus, fazendo as obras que de antemão Ele preparou para nós. E tudo aquilo que não é por fé é pecado, nós precisamos aprender isso. Mas antes de que acontecesse essa união de propósito, Deus precisou preparar esses dois corações para que eles viessem, sim, a conversar, a se comunicar. De um lado nós temos Pedro, que parece um pouco religioso e que não queria se sentar na mesa ou entrar e comer com uma pessoa que não fosse um israelita de nascimento. E era a intenção de Deus desde o Antigo Testamento, como nós vemos a vida do profeta Jonas, como nós vemos, por exemplo, Elias e Eliseu ali. Eu não sei se é Elias ou Eliseu, agora me fugiu qual dos dois, que dão uma mensagem de cura para o profeta Naamã. Então Deus deseja alcançar os gentios desde antes, desde o Antigo Testamento. Isso está lá incluso, porque Ele é o Deus de toda a humanidade. A nação de Israel foi escolhida apenas para carregar a semente poderosa da palavra como o primeiro fruto, e muitos deles se negaram ao chamado, logicamente, como nós vemos na história, irmãos. E aqui fala justamente desse momento, desse encontro, porque também teve que preparar Cornélio. Cornélio, pelo que parece, tinha um desejo pela palavra, daquilo que seria a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Talvez ele estivesse ouvido, mas a palavra fala que ele era um homem piedoso e que orava. Agora não sabe como era a vida de oração dele. Então eu creio que Deus levou ele mais profundo na oração. Por quê? Porque ele teve uma visão de um anjo
que o levou a chamar Pedro para estar ali na casa dele. Então Deus preparou aqueles dois corações, um arrancando e limpando de toda a religiosidade, o outro inspirando ele a cada vez mais mergulhar numa vida de oração para que ele pudesse receber direção daquilo que ele fosse fazer e tomasse decisões acertadas que não comprometessem justamente aquilo que ele era, visto que ele era um general romano, um chefe de centúrias. E pensando nisso, nessa longa introdução, sei que foi, por causa dos avisos também, quero fazer as aplicações pertinentes a esses dois versículos. Vamos lá? Fala assim, ó. Pedro disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. Bom, irmãos, então a gente precisa aprender algo aqui. É a lei de Israel e alguns costumes que eles tinham, e nós sabemos que os israelitas tinham, a lei era a forma deles de pensar. A lei de Deus se transformou até mesmo na lei de Israel com algum acréscimo ali de alguns costumes que eles tinham. E isso travava muitas vezes eles nos relacionamentos deles. Eles transformavam a lei na forma de pensar. E quantas vezes nós transformamos Deus na forma de pensar, na nossa forma de pensar, na imagem do nosso próprio eu? Nós pensamos em Deus de uma forma e talvez ele não esteja se pensando da forma como nós pensamos que ele é. E se nós quisermos avançar no nosso chamado, se nós quisermos avançar em nosso ministério, na nossa vida espiritual, precisamos romper com as crenças que nos limitam. Vou dar alguns exemplos de crenças limitantes, irmãos. Por exemplo, uma mãe que foi traída pelo marido, ela crê que ninguém vai ter um casamento sadio ou um casamento feliz. Ela pode passar isso para sua filha, para o seu filho. Um homem que não teve sucesso no trabalho, ele pode passar toda a sua lástima, toda a sua amargura do coração por não ter obtido sucesso àqueles que estão perto, contagiando assim as pessoas que trabalham com ele, contagiando seus filhos e os seus familiares. São crenças que limitam, irmão. Agora sabemos que para Deus nada é impossível, segundo Lucas 1:37. E se nós servimos ao Deus do impossível, não há barreiras. Nós podemos ousar ir além. Nós devemos dar condições para Deus nos levar além. Eu quero repetir isso. Eu creio que alguém aqui precisa ouvir. Dê condições para Deus te levar além. Rompa com as crenças que te limitam, rompa com o passado, rompa com as barreiras e com os sofismas que Satanás conta, rompa com as mentiras, rompa com tudo aquilo que te prende estagnado na mediocridade. Olha, João capítulo 4, versículo 9, o próprio Senhor Jesus foi ter um encontro com a mulher samaritana e veja como a mulher recebeu ele. Fala assim, ó, João 4, 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Nós sabemos que havia uma rixa histórica, desde o tempo de João Hircano, que enviou ali os seus soldados no templo e roubou os utensílios sagrados. Tem uma história toda. Os samaritanos criam que deveria adorar a Deus no Monte Gerizim, e os israelitas ali, o reino do sul e o reino do norte dividido. O reino do sul achava que o centro da adoração de Israel era justamente em Jerusalém, dentro do templo, e somente poderia fazer dessa forma. Isso gerou brigas, gerou intrigas, gerou confusão e logicamente traumas, medos e tudo aquilo que mantinham eles separados. Jesus foi além, irmão, resolveu romper com o limite. Chegou a dar para aquela mulher, oferecer àquela mulher água viva de beber, fontes de água viva. Então rompa com os limites, irmão. Rompa com, protocolos. Não fica apegado a essas coisas. Isso pode trazer até mesmo infelicidade. E a palavra fala, ó, no entanto, Deus mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. E se Deus não considera ninguém impuro ou impróprio, irmão, por que nós consideramos? Por que nós não damos segundas chances aos outros? Por que nós tratamos os outros conforme o seu pecado? Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou do padrão da glória de Deus. Só desse princípio, nós já podemos partir para um ponto justamente de que o pecado nos faz
todos iguais. Tem três coisas que faz o homem igual, irmão. Todos os homens estão sujeitos a errar, ao pecado. Todos os homens estão sujeitos ao tempo. E todos os homens estão sujeitos à morte, que é a consequência do pecado. E somente Jesus Cristo nos liberta dessas três coisas. Ele fala, deixar vir a mim as criancinhas. As criancinhas falam daquelas pessoas que são os novos na fé, os neófitos. Ele usou o exemplo, eu sei, das crianças pequenas que eram desprezadas, justamente por isso. Os discípulos muitas vezes tentavam barrar e repreendiam aqueles que levavam. Mas Jesus não olha dessa forma, Deus não olha dessa forma. Não podemos tratar os outros, meus irmãos, conforme os seus pecados. Ninguém pode me tratar conforme o meu pecado. Sempre que me tratam conforme o meu pecado, eu aponto para a cruz de Cristo. Olha, as pessoas tratavam Israel dessa forma, cuspiam nos cegos, nos coxos, nos mancos, dizendo ser malditos, mas esqueciam de olhar para a sua própria hipocrisia. E Deus não nos trata assim. É muito difícil, irmão, eu sei que é muito difícil, foi um trabalhar de Deus no meu coração, separar a pessoa do seu pecado. Mas ninguém é o seu pecado. Ninguém é, para Deus não. Ninguém, para Deus não existe, para Deus a pessoa não é assassino. Para Deus a pessoa cometeu um assassinato. Para Deus a pessoa não é um estuprador. Para Deus ela cometeu um estupro. Para Deus a pessoa não é um pai, uma mãe desnaturado que deixa o seu filho na ligeira. Para Deus a pessoa cometeu. Eu sei que quem é alvo dessa ofensa, irmão, pensa diferente. E eu sei que algumas ofensas elas machucam muito o nosso coração. Eu sofri todas as feridas emocionais, já contei para vocês sobre isso. Mas nós devemos chegar a um nível de maturidade onde nós não tratemos as pessoas justamente pelos seus pecados. Quero ler com vocês na versão NVT, Romanos capítulo 3, versículo 26. Vamos ver o que o versículo fala? A palavra fala assim, ó. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador de quem crê em Jesus Cristo. E a nossa missão é de resgate, a nossa missão é para levar a palavra, é justamente para que as pessoas se arrependam e possam crer, para que possam verdadeiramente, irmãos, sabe, entregar a sua vida a Cristo. O irmão Alisson cometeu muitos pecados, e eu sei da lama que Deus me tirou, por isso que eu não condeno ninguém, irmãos. E quando eu agi pela religiosidade, eu me senti muitas vezes melhor que as pessoas. Foi levado justamente pela influência da religião. E é o que ela faz. O legalista, ele pensa que por cumprir uma parte da lei, aparentemente mostrando para os outros, tem o direito de exigir do seu próximo que cumpra também. E às vezes ela fica até muito irada e trata a pessoa com rispidez, com amargura, e não percebe isso, irmão. Ela não percebe. Ela só é uma grande pecadora hipócrita. Ela não consegue perceber. E aí quer cobrar dos outros, quer cobrar de Deus justiça, raios, trovões e muitas coisas. Eu sei que Deus faz justiça, irmão. Deus, ele não leva o culpado por inocente. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça do pecado. Deus condenou o pecado, mas ele absolveu o pecador, e todos somos pecadores, é o que a palavra está falando um pouquinho antes, por meio daqueles que creem em Jesus Cristo. Agora tem muitos ainda que não creem. Quer dizer que não vão vir a crer? Não. Deus não nos olha como a soma dos nossos erros. Quando Deus morreu na cruz, quando Jesus morreu na cruz, ele disse para nós que nós não somos a soma dos estragos que nós causamos. Ao contrário, é um eloquente grito dizendo para mim e para você, eu acredito em você. Então não devemos considerar ninguém dessa forma. A palavra vai dizer, por isso, vim assim que fui chamado sem levantar objeções. Um chamado, irmãos. Quem aí tem um chamado? Rabá socarramandexê. Da rabanda soquiantarraia. Quem aí tem um chamado, irmão? Qual é o seu chamado, minha irmã? Jonas Fujão. Não fugiu, não? Duvido. O chamado muitas vezes traz dor. O chamado muitas vezes confronta a nós, como confrontou Pedro. O chamado muitas vezes vai levantar uma dúvida, será que é isso mesmo? O chamado muitas vezes vai nos levar a um caminho que nós não queremos percorrer, como Pedro não queria se assentar. O chamado muitas vezes vai quebrar por inteiro o nosso ego.
por causa do nosso chamado, Deus quebra todo vaso, derruba ele lá de cima e mostra quem ele é. Mas não sejamos nós, para que não venhamos a ser quebrados totalmente pela mão do oleiro. E eu sei o que eu estou falando, irmãos. Eu tenho um chamado, e eu sei que você também tem um chamado. E sei também que você tem pensado em desistir, que muitas vezes você fica pensando que isso pode ser coisa da sua cabeça, mas sempre está lá, latejando, porque Deus plantou num lugar tão profundo do teu coração que você jamais poderá abortar ele pela incredulidade dos seus atos. E toda vez que você caminha num caminho oposto ao chamado, dói muito. Então que não sejamos nós a levantarmos impedimentos contra o nosso chamado. Vamos ler novamente? Por isso, vinha assim que foi chamado, sem levantar objeções. Acho que Pedro foi um pouco exagerado, né, irmãos? Mas, amém. Ele está lá, irmão. E não vamos olhar para aquilo que está fazendo, para aquilo que está sendo feito, não é verdade? Vamos deixar o passado para trás e vamos olhar para frente. O para-brisa é maior do que retrovisor. Então, vamos ali, não sejamos nós a levantar os impedimentos. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Quero repetir isso, não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, é o que Paulo está falando. Ou seja, eles estão sendo impedimentos para o próprio crescimento deles, porque ainda são carnais. E tem muitas pessoas assim, irmão, querendo levar o chamado na carne, é um chamado espiritual, é um chamado celeste. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ou seja, irmãos, nós temos que fazer uma divisão. Nós somos povo santo e escolhido do Senhor. Não agimos da mesma forma, não nos comportamos da mesma forma, não nos vestimos da mesma forma, não pensamos da mesma forma, não estamos plugados na Matrix. E às vezes nós, através da nossa forma de pensar, como Pedro, nos plugamos novamente a um lugar que Deus já nos libertou. Por isso Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se prendai novamente ao jugo da escravidão da lei. E muitas pessoas estão justamente se prendendo. O jugo da escravidão da lei é da forma de pensar, da razão, dos sentimentos. É a pessoa que está fragmentada, que até sabe que precisa, que tem um chamado espiritual, mas não submete a sua carne e o seu coração, a sua carne e a sua alma, ao Espírito Santo, logicamente, irmãos. Estão fragmentadas. A mente quer ir para um lado, a carne quer ir para o outro e o espírito para um outro. E aí vira aquela confusão, aquela guerra dentro de si mesma. Devemos justamente, sacrificar o nosso ego se quisermos viver esse chamado, sem levantar objeções. E eu gosto da parte quando Paulo fala, Senhor, por isso vinha assim que foi chamado. Ou seja, irmãos, a gente precisa aprender algo, porque todos têm ouvido esse chamado, eu sei disso. Então não procrastine, não fica deixando para depois. Toda vez que você deixa para depois, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser bem claro e vou apontar logicamente um versículo bíblico para isso, para que você pense e reflita e tome essa decisão hoje. Sei que muitas pessoas estão presas no vale da decisão com referência ao seu chamado, pensando que é loucura. Muitas vezes pensam que Deus não está chamando, mas Deus, irmão, tem um siga-me para todos nós e para você que está me ouvindo aqui. E toda vez que você recusar o chamado, a tristeza, a depressão, o abatimento vai tomar conta do seu coração. Marcos capítulo 10, versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. É Jesus falando ao jovem rico. Um jovem que chegou diante do Senhor Jesus falou, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? E não é assim todos nós, quando chegamos diante do mestre? O que devo fazer para consertar a minha família? O que devo fazer para seguir ao Senhor? O que devo fazer para conseguir que essa promessa se cumpra? O Senhor fala,
obedeça todos os mandamentos. Ele fala, isso eu já tenho feito. E o Jesus dá uma ordem dos mandamentos relacionais, justamente aquele que é entre irmãos. Ele fala, eu já tenho feito isso tudo. Aí é a hora que Jesus olha para ele e ama. Fala, falta uma coisa, sempre falta uma coisa, irmão, senão nós não precisaríamos de Jesus. E já colocou essa falta, esse vazio lá, justamente para que nós venhamos a preencher com Jesus. A palavra fala no versículo 22, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, uma negação, como Pedro, porque tinha muitas riquezas. E tem muitas pessoas que têm colocado riquezas, tem muita pessoa que tem colocado o pai, a mãe, tem muitas pessoas que têm colocado o pastor da igreja, tem muitas pessoas que têm colocado a igreja no lugar desse vazio, tem muitas pessoas que têm colocado o trabalho, outras vão além, colocam a droga, colocam o sexo, qualquer coisa que traz alívio para a alma ou para o conforto. Irmãos, tudo que nós colocamos no lugar de Deus se torna um ídolo. E o ídolo precisa ser arrancado, porque se ele não for arrancado, a procrastinação vem, e aí nós vamos negar. Ele se afastou, não quis. Na hora que Jesus chamou, vem e siga-me. E ele está dizendo para alguns hoje, vem e siga-me. Será que eu vou ficar triste? Ou será que eu vou seguir com muita alegria? Essa é a pergunta que ecoa hoje. Porque Pedro falou, agora digam, porque vocês me mandaram me buscar. Houve um encontro de propósito, uma união de propósito, irmão. Então esteja aberto. Vocês percebem que Pedro está aberto? Sabe, deixe-se a confiar, esteja aberto ao novo de Deus. Esteja disposto e aberto a viver esse novo tempo. Tenho certeza, irmãos, tenho certeza do que vou falar aqui. Sabe, algo muito simples. Se nós não mudarmos, o ano não será novo. Podemos ir para a festa, podemos vivenciar momentos de uma dopamina. Talvez não seja barata, talvez seja merecido, irmão. Talvez você vai passar na sua igreja, talvez alguns se entreguem ao pecado, não sei. Eu não sei, eu não vou ficar ali olhando para ninguém, irmãos. Eu sei que eu, por exemplo, vou tirar esse final de ano para trabalhar. Eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. Eu tenho trabalhado muito duro para construir o futuro que Deus me prometeu junto com Ele. E eu tenho colocado tudo diante de Deus. Eu não creio que para mim seja um momento de festejar. E eu estou dando aqui, não estou querendo incentivar ninguém, irmão. Talvez o seu futuro já esteja construído financeiramente. O meu ainda não. Eu estou trabalhando nele, paulatinamente. Graças a Deus o Senhor tem dado vitória, porque nós temos entregado. Mas a gente precisa sempre estar disposto, sabe? E aberto ao novo tempo de Deus. Eu não estou dizendo aqui que, por exemplo, Deus não pode me dar a vitória amanhã e eu mudar, irmãos. O coração do homem faz plano, mas quem determina os passos do homem é o Senhor. Agora nós devemos estar abertos para essa mudança, devemos estar abertos justamente a tudo aquilo que vem do Senhor, se quisermos verdadeiramente viver um novo tempo de Deus. Se nós não formos novos, nada será novo. E eu quero terminar com Isaías capítulo 43, meu irmão, versículo 18 e 19 diz o seguinte para nós: esqueçam-se o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já vem surgindo. Vocês não a reconhecem, não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu gostaria de deixar essa mensagem, meu irmão. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês com uma frase que veio ao meu coração. Eu sei que eu sou a mudança, então eu não posso ficar quieto. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.